Oi, eu sou a Bela na Finlândia. Eu moro na Finlândia há quase 8 anos. Esse mês de maio completa 8 anos e hoje eu queria fazer um vídeo bem rapidinho. Você tá vendo que eu tô falando até assim, né? Porque eu realmente quero tentar fazer um vídeo bem básico sobre alugar apartamentos na Finlândia e um pouquinho dos valores. Eu vou deixar para outro vídeo para falar mais sobre alugar casas, comprar casa, esse tipo de coisa, porque eu ainda preciso fazer uma pesquisinha um pouquinho mais a fundo, mas no momento eu vou compartilhar sobre aluguel na Finlândia, tá? 2024. Então, continua assistindo. Tem um pessoal me perguntando, e eu vi também que na comunidade brasileira do Facebook, o pessoal, não na comunidade brasileira, mas na comunidade brasileira na Finlândia, o pessoal pergunta sobre alugar apartamento na Finlândia. Começo de tudo, você tá querendo mudar pra Finlândia e você quer alugar o seu apartamento. Tenha a noção de que enquanto você não tiver o Social Security Number, o Henkilötunnus, que é o seu RG da Finlândia, você não vai conseguir alugar um apartamento no seu nome. Então, se você tá vindo, toda a sua família é brasileira, ou você já tá com o processo de permissão de residência aqui, porque você não vai conseguir alugar. Isso é fato. A não ser que você alugue um quarto dentro da casa de outra pessoa, tá? Eu vou gravar aqui enquanto eu falo um pouquinho dos valores dos aluguéis. Helsinki, Espoo, Vantaa, e aí eu peguei em lugares mais longe, que é Rovaniemi, que é lá no norte. Para dar uma noção do que eu tô mostrando para vocês, é um apartamento que aqui eles chamam de 3 quartos, porque eles contam sala e 2 quartos. Não é que vai ter 3 quartos, né? Cozinha e banheiro. Esse aqui, ó. E aí, em sua maioria, tem sacada, ou às vezes tem a sauna. O meu apartamento, ele custa... O aluguel é o 780 mais 2 pessoas, né, que é eu e a Lilith, cada uma paga 20 euros de água, então dá 820. E é numa cidade um pouquinho mais longe da capital, eu acho que eu tô a 30, 40 minutos de trem da capital. Aqui no centro de Helsinki, ó, dá uma olhada aqui, no centro de Helsinki, Lauttasaari não é centro não, na verdade. Lauttasaari é um pouquinho... É na lateral de Helsinki. Vamos dizer assim. Eu não entendo muito de como explicar. Na lateral de Helsinki, o meu apartamento ele tem 75 metros quadrados. Então eu peguei alguns apartamentos que são mais ou menos do mesmo tamanho do meu, pra vocês entenderem. Então vamos aqui, ó. 1.500 por 75 metros quadrados. E aqui tá informando aqui no cantinho. 3 quartos, cozinha. Esse tem uma sauna, viu? E aí eles colocam as fotos. O melhor site, ou pelo menos o que eu procuro, chama Oikotie. A sacada que tem vidro. Eu prefiro sacada com vidro, porque quando neva fica aquela sacada inutilizada, né? Aí eles têm as fotinhos de como são os quartos, como que é a cozinha. Nossa, tiraram a foto bem mal. Ó, essa aqui tem uma sauna dentro. Eu acho que pelo valor com a sauna tá um valor bonzinho até. Aí outro bairro de Helsinki, Kontula é um bairro mais barato, 75 metros quadrados, 3 quartos e cozinha, 1.129. Aí tem as fotinhas aqui, ó. Aí você vê, esse aqui tá bem renovado, considerando que é em Kontula. Kontula tem bastante apartamento mais antiguinho. Alguns apartamentos têm esse closet já lá, né, porque não tem armário e coisa do tipo, então tem um closet. Esse aqui tá bem renovadinho, hein? Tá bonito, branco. Adorei. A sacada. Haga, esse é um bairro que eu morei. Quando eu tava grávida da Lilith, eu morei nesse bairro. Aí tem aqui a planta do apartamento, ó. Banheiro, cozinha, junto com a sala. Aqui a entrada. Esse aqui é o closet. E eu não sei se tem foto. Tem sim, ó lá. Cozinha com a sala. O sol. É isso, o que você vai ver no site, ó. Esse aqui é 1.450. Normalmente essa casa é pra 2 adultos e uma criança, né? Porque daí tem um quarto a mais pra criança. Alguns adultos pegam pra poder fazer como se fosse escritório no outro quarto. Não tô sendo patrocinada, gostaria, mas não estou. Esse aqui, ó, em Espoo, Leppävaara. Eu não sei se é perto da estação de trem. Olha, mas esse tem a sauna. E é um pouquinho maior, ó. 82 metros quadrados, 1.270. Aí tem a sauna dentro de casa, o corredor.
Aí você, a maioria tem a foto de como é lá dentro, outros não tem. E aí esses que não tem, você realmente tem que ir lá visitar pra ver a situação. Aqui já é em Vantaa, é um 1348, menorzinho, 64 metros quadrados, mas eu acho que esse aqui é perto da estação de trem de Tikkurila. Tem a planta aqui, mostra em que parte do prédio ele é. Aqui outro de Vantaa, 76 metros quadrados. Mostra aqui um pouquinho de como ele é, nananã. Você já entendeu que essa é mais ou menos um padrão, ó, 1094, achei barato. Se é perto da estação de Martin Laakso, eu não sei, também não fui olhar a fundo. Outro apartamento, Tampere, se você quer morar no centro de Tampere. Nossa, que bonito esse prédio, hein? Aqui a cozinha, já com a bancada americana, banheiro bonitinho, a sala. Cadê? Tem o closet aqui também. Outra coisa importante que vocês têm que levar em consideração é que quando alugam um apartamento na Finlândia, você tem que pagar o depósito, né? Às vezes é 2 meses de aluguel, às vezes é 3, depende de como que é. O mais comum é entre 1 e 2 meses, então você vai pagar o depósito mais o aluguel desse mês, assim que você entra, né? Você paga pra viver um mês inteiro, mais o depósito. O depósito acontece o quê? Quando você tá saindo do apartamento, você vai mudar pra outro apartamento, aí você recebe esse depósito de volta. Aí, esse aqui é um bairro lá de Tampere que eu morei. Sala... Nossa, tinha esse mesmo papel de parede, gente, na sala do meu apartamento lá de 2017. Gente, que horror. Olha como já fica mais barato se não é no centro de Tampere, 898, 75 metros quadrados. E esse valor não tá incluso a água, normalmente eles colocam aqui embaixo quanto que custa a água. Outra cidade, em Rovaniemi, lá no norte, lá onde o Papai Noel mora, aqui ó, 2 quartos, essa aqui é a cozinha, banheiro bonitão, tá lá. E aí ó, 945 por 84 metros quadrados. E todos os apartamentos que eu tô vendo aqui é de 3 quartos. Aí você quer ver em Jyväskylä. Aqui o apartamento... Nossa, que taquinho feio no chão, hein? Tá bonitinho, limpinho o apartamento. Ó, tem uma sacada, tem um armarinho. Bonitinho. Custa quanto? 960 por 77 metros quadrados. Aí você quer vir em Hyvinkää pra alugar um Rivitalo. Esse aqui é Rivitalo ou Paritalo? Rivitalo normalmente são várias casinhas uma do lado da outra. Aí essa tem um jardinzinho atrás, a portinha de entrada. Aí essa aqui é a base, a pessoa desenhou no Paint. Aí tem até uma escadinha. Ah, é porque é de 2 andares, entendi. Aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima. Então os 2 quartos ficam em cima. Aqui é a escada, banheiro, tem um banheirinho aqui, a varanda. Nossa, que bonitinho. Cozinha. Enfim, só que daí você também tem vizinhos do lado. Nossa, que armário bonito, gente. Aí esse aqui pra alugar 1035, 81 metros quadrados. Você provavelmente tem a sua sauna. Cadê a sauna? Olha lá, sauna no banheiro. Normalmente você tem a máquina de lavar roupa também no banheiro. Alguns apartamentos não tem espaço pra colocar a máquina de lavar no banheiro. Aí você quer ver outro lugar em Hyvinkää também, é uma casinha. Às vezes não é perto do centro, então você também tem que ter o quê? Você tem que ter carro. 700 euros por 80 metros quadrados é essa casinha bonitinha aqui, olha que belezinha. Tem o mato lá pra você fazer sei lá o quê. O problema de alugar... Não, câmera. Vamos continuar o que eu tava falando no vídeo. Acabou a bateria, vocês viram, né? Enfim. O problema de alugar casa é que aí você tem que pagar separadamente a coleta de lixo, eletricidade, água. A maioria das casas... elas não são com eletricidade normal, assim como tem no apartamento. Então vai ser ou óleo ou madeira. Tem algumas casas que tem eletricidade e é caríssimo, por sinal. E imagina no inverno! E hoje eu ouvi falar que com madeira tá muito caro, né? Porque é pedaço de madeira que você tem que colocar numa lareira pra esquentar a sua casa. Então, aluguel de casa, compra de casa é um negócio assim meio... ainda mais se for mais antigo. Aí tem os canos que tem que mudar. Tem perigo de ter mofo na sola da casa. Na sola, na parte de baixo da casa. Ai, alugar casa é sempre um problema, por mais que apareça assim, baratinho. Tem que ficar muito de olho em todos os pequenos adendos, mas isso tem que entender um pouquinho mais de aluguéis. Eu posso tentar ver um vídeo mais pra frente, conversar com meu namorado, porque ele entende bastante dessas coisas de aluguel, de casa, de que ele tá comprando uma casa e tal, e num próximo vídeo. Então, me fala se você gostaria de ver um vídeo. Eu posso fazer uma série mostrando outro tamanho de apartamento,
Tipo, como se fosse pra uma pessoa, ou um que tenha só um quarto, coisa do tipo, mostrar outros tipos de apartamento e outros valores. Então deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça o vídeo dos outros valores de apartamento aqui na Finlândia. Só pra lembrar, eu não sou uma agência, eu não trabalho com uma agência, eu espero que tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários o que você acha e quanto tá o aluguel na sua casa por metro quadrado, né? Ou o quarto que você tá alugando, porque quando eu aluguei um quarto eu pagava 250 euros, só que foi em 2019, 2020, quando eu aluguei um quarto. Então, coisas um pouco diferentes, mudaram, provavelmente até os valores mudaram. A gente se vê no próximo vídeo, beijão e tchau!